Definido o adversário da primeira fase do Vasco na Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso, vamos falar também de Alexandre Matos, que esteve representando um gigante da colina na CBF e fugiu sobre perguntas de reforços. Ele deu uma fugida falando sobre, mais ou menos o que ele disse na apresentação oficial dele, que foi inclusive a minha pergunta, ele deu uma resposta similar. E o goleiro Alexandre também está de saída, foi emprestado a um time do Rio Grande do Sul. Vamos revelar quem é esse clube. Vamos falar sobre a súmula do árbitro Tarcísio Pinheiro Cardoso. Ele tentou justificar o injustificável. Aquela expulsão do Jair, que deixou o Vasco extremamente desfalcado para o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu. Pode falar no jogo de amanhã. Vamos falar do provável time no Gigante da Colina contra o Nova Iguaçu. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E amanhã é dia de Vasco, a bola rola. E como rola às 6h10 da noite no Parque Sabiá e o Melândia, Vasco e Nova Iguaçu, quinta rodada da Taça Guanabara, no jogo que o Vasco vai tentar recuperar o ponto perdido, os 2 pontos perdidos, para dizer a verdade, devido ao árbitro Tarcísio Pinheiro Cardoso, que prejudicou muito o Gigante da Colina contra o Bangu. Mas antes vamos falar sobre a definição, quem o Vasco vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. Será o Marcílio Dias de Santa Catarina, assim como o Vasco é um clube que nasceu do Remo e depois virou clube também de futebol. E foi no Marília Dias que o Vasco descobriu o Zé Santos, lembram dele? Que a gente saiu da Colina, você deixou saudade. Não lembro que tentaram badalar ele, como foi artilheiro no campeonato catarinense, como se a Santa Catarina fosse o grande, das grandes forças do futebol nacional. E saiu do Vasco sem deixar saudade, agora está no Ipiranga. Mas foi lá que o Vasco trouxe esse Zé Santos. E como o Vasco é o melhor ranqueado que o Marcílio Dias, o Vasco terá a vantagem no empate. O jogo será lá em Santa Catarina, o único jogo, se o Vasco vencendo ou empatando avança. Já o Marcílio Dias, só a vitória interessa. E se o Vasco avançar, vai pegar o classificado entre o Água Santa de São Paulo e o Jacuipense da Bahia. O Vasco já tentando reviver o sonho no bicampeonato, ganhou em 2011. O Vasco, por não ter grandes histórias, com assim dizer, na Copa do Brasil, foi vice-campeão em 2006, que a gente odeia lembrar que foi perda por maior rival. E chegou na final em 2011 contra o Curitiba, quando foi campeão. Fora isso, o Vasco não tem grandes histórias na Copa do Brasil. Em 93 foi semifinalista, foi eliminado para o Cruzeiro, que o Cruzeiro acabou perdendo o título para o Grêmio. E fora isso, mas o Vasco tem eliminações para o 15 de Baúnas. Que seja um início de uma nova história mais vitoriosa no Vasco na Copa do Brasil.
O ano passado foi uma das eliminações que a gente quer esquecer, que foi para o ABC e Centenário nos pênaltis. Inclusive o Pedro Raul, hoje é reforço do Corinthians, perdeu um dos pênaltis. O Aureliano, que nunca tinha batido pênalti da vida, foi outro que perdeu pênalti naquela ocasião. O sorteio foi da CBF e quem representou o Vasco foi o diretor de futebol, Alexandre Matos. E ele foi questionado muito sobre o adversário da Copa do Brasil, foi questionado mais sobre reforços. E ele tentou sair de fininho, falando que o objetivo é fazer o Vasco brigar por títulos e ser campeão. Veja. E nós precisamos passar ao torcedor que o objetivo principal é esse, é ter o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, exatamente para entrar numa fase, numa era de autossustentabilidade, mas uma era que prolongue vitórias, conquistas, um ciclo, quem sabe longo. É isso que nós estamos fundamentando, que eu chego a dizer sempre, pavimentando bem a estrada para que o Vasco consiga chegar e quando chegar permaneça sempre ali, ano a ano, brigando por coisas importantes. É difícil de ver nas últimas contratações esse trabalho por títulos, pelo menos nesse ano. Eu espero que queime a minha língua, né, que eu esteja redondamente enganado, o Vasco seja campeão. A torcida também já são 20 anos, 23 anos de seca depois de 2011. Só foi sofrimento e está na hora de ter mais uma alegria. E depois de falar em time pequeno e Marcílio, eu citei o Ipiranga agora há pouco, que é o novo que é o time que o Zé Santos está atuando atualmente. E o Zé Santos vai rever um ex-companheiro de Vasco, o goleiro Alexandre, de 24 anos, o Vasco emprestou para o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, vai disputar o Campeonato Gaúcho lá e a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele será emprestado até o fim da temporada, com opção de compra, mas muito provavelmente vai voltar a São Januário após o fim da temporada. Mas vamos aguardar se o Alexandre se destaca lá. Boa sorte ao Alexandre, vai precisar. Se ele conseguir que o Ipiranga alcance todos os seus objetivos no ano, ele vai voltar valorizado ao Vasco. E vamos voltar ao Tarcísio Pinheiro Caetano, aquele cara que quis aparecer mais com os jogadores, né, já está lá na geladeira, a FERJ condenou, posso assim dizer, a ele a reciclagem, vai ficar na geladeira por algumas rodadas para aprender a pintar ou tentar aprender a pintar. E ele, na súmula dele, ele tentou justificar a expulsão do Jair. Ele escreveu a caligrafia errada, mas disse que o Jair levantou o pé, estendeu o pé além, né, teria sido o pé alto demais, que foi isso que causou a expulsão do volante. Engraçado que o jogador do Bangu, agora me fugiu o nome de quem, também ele levantou o pé alto, fez uma entrada, quase quebrou a perna do Zé Gabriel e deu amarelo. Usou 2 pesos e 2 medidas para o mesmo lance, mas ele tentou justificar isso na súmula. E o jogo contra o Nova Iguaçu será transmitido pelo SBT para o Rio de Janeiro, para Brasília, para Belém, para Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador.
Agora no site do SBT será para o Brasil inteiro. Da TV, quem mora em São Paulo não vai assistir o jogo, mas se ele entrar no site, assiste a partida. Lembrando que também na Casé TV e na Watch no YouTube também irão transmitir a partida, ou seja, o Vascaíno tem várias opções para assistir o jogo amanhã às 6h10 da noite, diretamente em Uberlândia, Vasco da Gama. E pode falar em jogo de amanhã, vamos falar do provável time, já que o Ramon Dias tem um desfalque certo, né? 2 desfalques na verdade. O Paulinho não joga mais nessa temporada, rompeu os ligamentos do joelho, vai vai ser submetido a uma cirurgia nesses próximos dias. E o prazo de recuperação para atletas profissionais, nós, cidadãos mortais, posso dizer, não somos atletas profissionais, a recuperação dura 1 ano. Agora, um atleta profissional que já é corpo, já está mais habituado, né? Segundo os próprios ortopedistas, dura de 8 a 10 meses, ou seja, ele só vai estar à disposição com o Ramon Dias em dezembro, até se reposicionar fisicamente. Podemos dizer que o Paulinho só estará à disposição da comissão técnica no Carioca de 2005. E Jair, que foi expulso contra o Bangu, é outro desfalque. E a tendência para substituir os 2 é o Bruno Prachedes, e o resto da equipe, seja a que o torcedor viu contra o Bangu, inclusive o trio de ataque formado por Eric Marcos, David e Vigente. Aliás, eu não entendo essa insistência no David Correia. Até agora ele não mostrou a justificativa para ser contratado pelo Vasco. Espero que ainda o Ramon recupere ele, mas até agora não justificou o investimento que o Vasco fez por ele. O provável time do Vasco contra o Nova Iguaçu, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Bedel e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Nuno Prachedes e Paé. Eric Marcos, David e Vaé deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã contra o Nova Iguaçu, em Uberlândia, no Parque Sabiá. Vasco Júnior joga há muito tempo no Parque Sabiá e a torcida mineira, os vascaínos de Minas Gerais, mais precisamente de Uberlândia, poderão matar a saudade do time. Eu tentei com o departamento de comunicação do Vasco sobre a venda, quanto foi a bilheteria lá de Uberlândia, não obtive resposta. Tentei com uma amiga que nem é jornalista, ela é advogada, mas se ela conhece alguém, mas nada. Mas deverá ser casa cheia lá em Uberlândia contra o Nova Iguaçu. Nem por falei casa cheia, nem no jogo contra o Flamengo, que mais de 20 mil ingressos foram vendidos, para o jogo contra o Audax, dia 8 de fevereiro, né, na Arena Amazônia, em Manaus. 20 mil ingressos já foram vendidos, também será de casa cheia. Olha como que o Vasco lota aonde ele passa, mas se não é mais a torcida mais apaixonada do Brasil, é uma das mais. Principalmente no Norte, no Nordeste, que praticamente Vasco e o rival da Gávea dominam lá. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, que a gente vai fazer um pré-jogo Vasco e Nova Iguaçu. E ainda hoje vamos falar de Fórmula 1, que tem um cara da McLaren que renovou o contrato para ter medo de um rival. Até mais.